DeFi valerá trilhões e trilhões no futuro. É apenas uma questão de tempo como chegaremos lá. Como você está quebrando essas barreiras e levando adiante, especialmente entre sistemas financeiros e sistemas sociais? Temos sistemas de crédito digital para pontuação de crédito e finanças digitais há décadas, mas ainda não temos pontuação de crédito sem fronteiras. Ao se mudar para um novo país, você recomeça do zero. Stani Kuleshov é um empreendedor e pioneiro na inovação blockchain, finanças descentralizadas, DeFi e o futuro das economias digitais. Ele é o fundador da Aave Labs, uma plataforma de empréstimo descentralizado no Ethereum. Então nós construímos a tecnologia que é Agnóstica a ativos tradicionais ou a esses ativos cripto. E isso é efetivamente o que DeFi é e acreditamos que será a espinha dorsal de todas as finanças. DeFi é a melhor coisa que já aconteceu para a inclusão financeira, porque ele cria um... Olá e bem-vindo ao programa de podcast do YouTube de Diniz Guarda, alimentado por citiesabc.com, businessabc.net e wisdomia.ai. Tenho o prazer de receber neste programa uma das maiores personalidades do mundo financeiro e das finanças descentralizadas e um inovador que tem avançado na forma como vemos a ponte em torno da adoção de sistemas financeiros e integração com blockchain. Então, bem-vindo à série Stani Kuleshov, um empreendedor pioneiro na inovação blockchain, finanças descentralizadas, DeFi, e o futuro das economias digitais. É o fundador do famoso protocolo Aave Labs, uma plataforma de empréstimo descentralizada no Ethereum que usa contratos inteligentes e pools de liquidez que fornecem fundos para os mutuários. A Aave é o maior protocolo DeFi em valor total bloqueado, com mais de 38 bilhões de dólares, e também desenvolveu a Family Wallet, uma carteira móvel de criptomoedas lançada no final de 2024 para proporcionar aos usuários um acesso mais fácil às aplicações Web3. A Aave se transformou em uma das maiores plataformas DeFi em termos de valor total bloqueado. Oferece empréstimos flash, permitindo empréstimos sem garantias. Se forem pagos em uma transação, a plataforma tem um token nativo chamado AVI para governança e staking, e a Vara, a empresa mãe da Aave Labs, criou o protocolo AVA, bem como a stablecoin Avinet, Go e Lanchain, a rede de alto desempenho da camada 2 do Social Fire. Em termos do fundador, Stanley tem sido uma personalidade líder no mundo da blockchain e cripto e DeFi. Comecei a desenvolver protocolos de blockchain enquanto estudava direito na Universidade de Helsinki, obtendo um mestrado. Criei o Ethereum Land em 2017, uma plataforma de empréstimo peer-to-peer, e foi uma das primeiras aplicações DeFi amplamente utilizadas e arrecadou 16 milhões e 200 mil em uma oferta inicial de moedas inicial e que mais tarde se tornou Aave. Stan é um investidor ativo e mentor no espaço DeFi e apoia projetos como Didumap e Pull Together Stani Kuleshov, então você é uma lenda no mundo do empreendedorismo e pioneiro da blockchain, e muito do seu trabalho tem sido realmente trazer inovação tecnológica, blockchain, o financiamento descentralizado e o futuro das economias digitais. Então, se eu voltasse algumas décadas e então do fio para o mundo, você já se viu fazendo o que está fazendo agora e quais foram provavelmente algumas das coisas que fizeram quem você é agora? Oh, sim, provavelmente. Sim, talvez não, eu não sei. Eu sempre estive animado com computadores e a internet e, sabe, no final dos anos 90 conseguimos nosso primeiro computador com uma conexão com a internet que meu pai trouxe para nós. Então foi como um acesso direto à internet e às informações, não é? Então a primeira onda da internet foi muito sobre informação e acesso à informação. Então você não precisava mais aprender apenas nas escolas ou com seus pais ou amigos e como o seu entorno, mas você poderia realmente acessar qualquer informação ao redor do mundo de forma democrática e
você pode interagir com muitas pessoas à distância. Então, para mim, de certa forma, crescer online me ajudou a adotar algumas dessas linguagens de programação e me tornar mais fluente em programação. Eu comecei com páginas da web, então eu comecei a me mover para aplicações web. E depois, mais tarde, para fintech e agora para o espaço blockchain. Então, a tecnologia sempre foi uma parte do que eu sempre estive fazendo e crescendo. Então, naturalmente, eu amo tecnologia e você sabe o aspecto de democratização disso. Então, de certa forma, eu sempre considerei que construiria algum tipo de coisas interessantes online. Mas sim, eu nunca soube disso. Nós construímos um protocolo financeiro descentralizado que começa como uma experimentação e acaba sendo tão grande a ponto de ter 43 bilhões de dólares em ativos depositados lá, o que é um grande feito, enquanto ainda é apenas uma pequena parte do oceano, que é o sistema financeiro e os serviços financeiros. Então, eu não esperava estar aqui, mas com certeza estou aproveitando a viagem. Oh, isso é incrível e é maravilhoso que comece com seu pai e a relação. Eu sempre gosto de ver os momentos que são o catalisador para o que você alcança. Então, você tem uma formação fantástica e eu sou um grande fã da Finlândia, então eu gostaria de tocar na Finlândia. Então, desde estudar direito na Universidade de Helsinki, onde você se formou com um mestrado em direito, e durante seus estudos você trabalhou com várias firmas de advocacia, e então você, ainda como estudante, fundou a F-Land, que foi uma das primeiras plataformas de empréstimo de peer-to-peer da blockchain Ethereum em 2017. Você tem que ver que isso foi o início de tudo. Então, desde essa primeira concepção, antes de você fundar a Lave, nos conte um pouco sobre esse background de legal para criar uma plataforma de empréstimo descentralizada, de empréstimo peer-to-peer, e então, claro, para as grandes ondas da Aave. Sim, uma das minhas primeiras startups estava relacionada à fintech. Então, lá em 2015, e antes disso, tivemos esse tipo de, eu diria, como um boom de empréstimo coletivo e peer-to-peer acontecendo em fintech e como no geral essa ideia toda de economia de marketplace, como as economias estavam crescendo e eu estava interessado no aspecto fintech, então como podemos criar produtos financeiros, aumentar o acesso ao financiamento, financiar mais oportunidades interessantes e vimos muitos empréstimos se tornando digitais, não apenas empréstimos tradicionais em papel. E uma das ideias que tive foi construir uma plataforma para financiamento, empresas em termos de financiamento de faturas, factoring, mas permitir que os investidores realmente invistam e comprem frações de essas oportunidades de investimento com licitação de mercado aberto. Então, naquele momento, eu estava puramente abordando de uma perspectiva técnica do produto. Eu não tinha. Isso foi basicamente antes da universidade e muita regulamentação entrou nesse ponto no espaço. Foi um pouco difícil de navegar, porque muita dessa regulamentação meio que estagnou a inovação e criou muita complexidade em torno da criação, sabe, de produtos fintech e da construção destes com uma equipe pequena. Então, naquele momento, quando eu estava terminando o meu produto, muitas das regulamentações entraram em vigor. Foi realmente difícil com uma equipe pequena, na verdade, para. E uma equipe pequena, eu basicamente estou me referindo a uma equipe de uma pessoa, certo? Para realmente construir e competir com essas startups de crescimento mais rápido. E também eu era da Finlândia, então o capital é um pouco mais escasso do que no resto da Europa, e especialmente em comparação com os Estados Unidos da América. Então, naquela época, meu plano ainda era ir para a universidade e estudar ciência da computação.
E, além disso, né, no último minuto, decidi que queria realmente estudar direito e aprender muito sobre as regras e, basicamente, as regras da economia e do aspecto comercial e apenas crescer, nesses campos, porque eu já estava construindo aplicações há alguns anos e essa parte era meio óbvia para mim. Então, eu não queria ir estudar ciência da computação e aprender o básico. Como você sabe, como configurar um banco de dados MySQL ou Postgres e como conectar seu banco de dados. Tipo, eu senti que seria demais. Queria aprender algo novo, pois seria perda de tempo no momento. Durante o final dos meus estudos, comecei a colocar mais energia nas tecnologias emergentes que estavam surgindo. E a inteligência artificial o aprendizado de máquina era bem interessante que eu pesquisava. E blockchain era outra. E quando me deparei com o Ethereum e comecei a ler mais sobre isso, percebi que isso é realmente interessante em ambientes onde você pode basicamente criar aplicações e elas podem existir para sempre, e essas regras podem ser alteradas. E, naturalmente, meu pensamento foi que isso é perfeito para reduzir intermediários e realmente criar aplicações financeiras mais acessíveis, transparentes e simplesmente mais eficientes. Foi assim que nasceu o ETHLAND, uma abreviação para empréstimo Ethereum. A ideia era que simplesmente emprestasse e pegasse emprestado na blockchain usando garantias criptográficas. E isso foi antes da existência das stablecoins. Então agora, muitos dos empréstimos realmente acontecem no Aave e DeFi em stablecoins. E isso foi antes da existência das stablecoins. Então foi realmente muito no início e havia talvez algumas centenas de aplicações no Ethereum e hoje foram implantadas mais de milhões de aplicações. Então foi aí que as coisas começaram e quando lançamos em 2017, muitas pessoas estavam animadas com o que construíram e usaram o produto e continuamos a construí-lo e começamos a melhorar e crescer e é assim que meio que evoluímos para a Aave. Então, Aave é uma potência mundial, provavelmente a maior plataforma de DeFi do mundo. E estamos em junho de 2025, temos um valor de mercado de 33 bilhões e 44 milhões de dólares e um total disponível de 20 bilhões. Então, a Aave tem feito um trabalho fantástico em reunir e definir o que é finanças descentralizadas DeFi. Então, conte-nos sobre a jornada de dois colegas universitários que criaram uma das maiores organizações financeiras do mundo, mantendo uma abordagem pé no chão, algo que admiro muito no que vocês estão fazendo, com uma enorme quantidade de tecnologia envolvida. Acho que ainda se você pudesse explicar também, minha audiência é bastante ampla, então eu sei que nós, você e eu, estamos completamente imersos em cripto, mas eu gostaria de explicar, né? Não sei se sou um cara financeiro em um banco que pode olhar para isso, né? Ou como um estudante na Índia de uma universidade de ponta, ou qualquer universidade que possa entender como, desde aquela concepção, e o que você tem tentado, como começamos e como está agora. Sim, definitivamente é isso. Quando você pensa no que a AVE é, primeiramente nós o chamamos de outro protocolo, e a razão é que é simplesmente um conjunto de um algoritmo que funciona de uma maneira específica para basicamente conectar pares para fazer algo específico juntos. E no OVD isso basicamente significa fornecer ativos criptográficos ou ativos digitais ou cripto, como você quiser chamar, para o protocolo para que você possa ganhar. E então você também pode emprestar contra o que você fornece. Então você basicamente tem crédito contra o seu portfólio. Então você não precisa vender seu portfólio. 70% dos usuários simplesmente fornecem ativos para o protocolo, e isso pode ser moedas estáveis, e então eles ganham juros que pode ser maior do que outras vias tradicionais. E então 30 também emprestam a liquidez, e é aí que a taxa de juros é gerada. E moedas estáveis são simplesmente, elas são como, por exemplo, dólares que você pode ver em uma conta bancária
mas em vez de serem, digamos, dólares, e é como uma forma tradicional de digital, eles estão realmente na blockchain, e essa é a ideia lá. Então, moedas estáveis são usadas para ganhar os juros e o acesso a isso, e esses juros financiam em geral. E esses juros financeiros, que parte óbvia é simplesmente uma terminologia que descreve o que esses protocolos são baseados nas propriedades que eles têm, e a propriedade que estes são, por exemplo, transparência. Então, muitos dos protocolos DeFi são construídos em redes blockchain públicas, como, por exemplo, Ethereum, ou os chamados L2S, que são construídos em cima do Ethereum, que tem mais escalabilidade lá, e então imutabilidade ou governança, né? Então, contratos inteligentes permitem que você crie imutáveis funções, ou vamos dizer que se você codificar certas coisas em um programa, ele permanecerá assim para sempre, ou pode ser governado por governança de token, por exemplo. Então, existem regras específicas de como a curva da taxa de juros poderia mudar, ou quais ativos poderiam ser usados como garantia, ou quais moedas estáveis podem ser usadas para ganhar juros, por exemplo. E então, o contrato inteligente também permite acesso sem permissão. Então, qualquer um pode acessar isso. Então, é uma distribuição democrática justa desses primitivos financeiros. E então há um novo conceito de ROAS, que é basicamente olhando para ativos tradicionais, chamados ativos do mundo real, como nós os nomeamos em nosso espaço, e refletindo-os na blockchain. Então, por exemplo, você pode ter um fundo de mercado monetário tradicional que é gerido pela BlackRock, e eles têm esse fundo também na blockchain. Assim como você pode usar seus ativos cripto como garantia, também é possível utilizar ativos tradicionais como garantia usando a mesma tecnologia. Então, nós construímos a tecnologia que é agnóstica para ativos tradicionais ou esses ativos cripto. E isso é efetivamente o que DeFi é. E acreditamos que isso vai ser a espinha dorsal de todas as finanças. Então, onde vimos o sistema financeiro passar de tábuas de argila, registrando transações, usando tábuas de argila como um livro-razão, para o papel há dezenas de milhares de anos atrás. E nas últimas décadas passou para o meio digital e agora está se movendo para um meio baseado em blockchain, onde cada transação leva seu tempo, pode ser lento, mas ao mesmo tempo cada novo meio cria novos tipos de propriedades também. E você sabe que o digital permite que todos leiam informações em todo o mundo, acessar a intervenção instantaneamente e blockchain fornece a capacidade de proteger informações, adicionar mais segurança, mais controle de acesso, cria mais programabilidade, mais transparência. Então é assim que vemos a evolução das finanças. E no futuro você poderia obter crédito do protocolo Aave contra ativos tradicionais, seja infraestrutura, imóveis, ETFs, ações, créditos privados e assim por diante, globalmente. Para nós, quando você pensa em como a Aave conseguiu o seu primeiro sucesso, acho que teve muito a ver com a Covid e que muitas pessoas estavam em suas casas em lockdowns e realmente testando e experimentando DeFi e vendo altas taxas de juros, enquanto as taxas de juros tradicionais estavam tão baixas no momento, porque os bancos centrais estavam tentando manter baixas taxas de juros para estimular a economia. Então, isso foi como um ponto de crescimento realmente memorável para o Aave também. Sim, então, do ponto de vista da engenharia, blockchain e finanças, o que vocês alcançaram é fantástico, né? Eu diria massivo trabalho final e ainda em andamento, né? Então, o que você está trazendo é, como você mencionou em sua descrição, há muitas camadas. Primeiro de tudo, contratos inteligentes de blockchain integrados com o financeiro, sistemas de dados, e também você integrou, por exemplo, agora com o novo lançamento do guarda-chuva, que está expandindo sua implementação específica de ativos. Então, do ponto de vista da jornada do usuário, e eu quero tocar nisso porque
Um dos elementos chave que eu acho que ainda está passando e eu quero usar alguns números de. Eu estava falando recentemente em uma cúpula e havia um diretor da Mastercard que mencionou que tipo de finanças descentralizadas e ativos digitais vai chegar a cerca de 11 trilhões de dólares, que é cerca de, bem, perto de 11% da economia mundial. Se você olhar para isso como um sistema de 100 trilhões. Sistema. Então, sua visão proável sempre foi a inovação em trazer o melhor da blockchain e finanças combinando com a distribuição peer-to-peer de sistemas financeiros empoderadores através de uma espécie de modelos matemáticos. Do ponto de vista de interface do usuário, experiência do usuário e comunidade, quero abordar esse assunto porque a comunidade é fundamental para qualquer token, e o seu é um dos mais poderosos do planeta. Então, qual é a maneira que você tem construído essa comunidade? E como você disse, a comunidade implica pessoas gerenciando o token, pessoas gerenciando o produto e fazendo parte deste ecossistema que é maior do que a maioria dos bancos do mundo agora mesmo, né? Enquanto falamos, Sim, eu acho que o aspecto da comunidade é extremamente importante, porque a comunidade pode ser composta por muitos membros que são, na verdade, usuários. É assim que eles se tornam membros da comunidade, ou simplesmente veem o poder da tecnologia e seus casos de uso e aplicações. Então, a comunidade é algo que acho que nem muitas pessoas querem lidar ou colocar energia na construção, mas tem que acontecer organicamente, no sentido de que se você está construindo um produto que cria mais acesso, mais acesso democrático e cria mais oportunidades, é um lugar para realmente reunir uma comunidade, especialmente se for uma tecnologia muito recente. Então, eu diria que o Aave cresceu significativamente, mas ainda não é mainstream. Então, ainda há muito a crescer. E a jornada é muito longa, por assim dizer. Os adotantes iniciais assumem esse tipo de custo adicional, por assim dizer. Barreira de experiência do usuário ou barreira técnica para vir e tentar até que o uso da blockchain seja muito mais fácil, garantir chaves seja muito mais fácil para os usuários. Por isso, né, o aspecto comunitário é realmente importante, mas também atua como uma espécie de voz. Membros da comunidade estão dispostos a dedicar mais tempo para o seu produto, para ajudar a melhorar o produto e o protocolo. É por isso que eu acho que é um valor tão subestimado que pode ajudar o projeto como um todo. então agora vamos olhar para o produto, né? Eu sou um tecnólogo de coração e um dos, como eu disse, né, o crescimento do DeFi e o crescimento do blockchain vão ser a opção massiva e também tudo isso no seu caso você toca B2B e BTUC, porque as pessoas podem realmente emprestar e conseguir dinheiro e fazer muitas coisas diferentes. Então, da plataforma e do produto, eu gostaria que você elaborasse um pouco mais sobre como funciona, como uma perspectiva mais ampla. Eu sei que não estou indo muito a fundo, mas depois eu vou a fundo. Mas eu gostaria desta parte, porque eu acho que um dos desafios, mesmo eu como usuário de blockchain, e eu criei alguns tokens, então, aviso legal, eu sempre estive cometendo erros, ok? E quando eu tento usar a plataforma, há muito conhecimento que você tem que ter, porque, é claro, se você vai para a Revolut ou um desses grandes aplicativos para fazer algum tipo de finanças, é bastante direto quando você está falando sobre a plataforma, né? Como o Aave ainda é bastante direto, mas você precisa passar por muitas camadas. Então eu gostaria de ver estas partes como você vê, porque eu acho que esse é o maior desafio agora para a luta se tornar muito maior, porque no final do dia, para nós, se você olhar para a economia mundial, e por exemplo, se você olhar para a África, que é a maioria do grupo etário médio, 18 anos, e até mesmo a Ásia, que é o bastante jovem também, ao tipo de em uma extremidade, temos uma finança centralizada, e é uma finança centralizada, mas há tanta parte, e uma das coisas que vocês também têm é um sistema de recompensas que é incrível, você tem muitas partes diferentes nisso, então, no lado do produto. Se você pudesse elaborar um pouco sobre o produto e também qualquer coisa que você queira explicar, a visão presente, a visão futura e também o roteiro. Sim, o presidente é meio que nós chegamos a um ponto onde Ava é o maior protocolo D5, você sabe que é aproximadamente toda a participação de mercado do empréstimo D5. A Ave tem aproximadamente 65% disso.
O valor total de todos os ativos DeFi em Aave é mais de 20% do valor. E, ao mesmo tempo, então, meio que alcançamos o máximo do DeFi e estamos vendo mais integrações acontecendo também, bolsas centralizadas já integradas com a Aave ou pensando em como integrar. Então, há muito disso. Mas eu acho que para nós o que é realmente significativo é levar o Aave para um público mais convencional e descobrir como criar um acesso realmente seguro e não custodial para os usuários mainstream usarem a Web3 e usar o Aave e então torná-lo tão fácil quanto qualquer uma dessas aplicações fintech. Eu também acho que muitas aplicações fintech irão integrar o Aave também. Isso é meio que um passo natural a se fazer. Isso fará muito sentido. E, obviamente, o tipo de apostas, o programa é realmente interessante porque a Aave tem como um sistema de seguro embutido que é chamado de Umbrella. E a ideia é que quando você fornece ativos para o protocolo Aave, você recebe em troca os tokens A. Então, esses tokens A são apenas representações dos seus depósitos no Aave. Então, você pode apostar esses tokens A para respaldar o risco do protocolo, se houver uma liquidação falida, por exemplo, ou algo similar. Então, é uma maneira de ganhar juros adicionais no Aave depósitos, enquanto meio que garantindo o risco e proporcionando segurança para os usuários. Então, da mesma forma que algumas das redes blockchain têm staking para garantir a rede, o staking do Aave é para garantir qualquer tipo de eventos de déficit que possam ocorrer dentro do protocolo. Fantástico. Então, parte do que você acabou de mencionar é que você tem o GHO, que é um novo tipo de token estável que você criou. Então, o GHO está fornecendo essa garantia para o Aave e você ganha taxas de juros na garantia enquanto valoriza o GHO com o dólar americano. Isso é uma coisa-chave em termos do crescimento das moedas estáveis em todo o mundo, e claro, tendo em mente seu grande público e também seu grande mercado, é uma grande coisa. Então, nos conte um pouco sobre essa moeda estável e como você vê o crescimento e também a estabilidade, como você coloca o Gia Joe no contexto do seu token e no contexto do maior mercado de DeFi que ainda está crescendo. Sim, Go é uma moeda estável nativa do Aave que foi lançada pelo ecossistema Aave aproximadamente 1 ano e meio atrás. E a vantagem do Go é que, e como ele foi realmente criado, é que os usuários queriam taxas mais previsíveis no Aave, lado do empréstimo, porque agora as taxas elas são variáveis válidas, então elas são baseadas no mercado, baseadas na oferta e demanda. Obviamente você pode ver as taxas de desempenho passado e tomar decisões com base nisso, mas a ideia principal do objetivo é fornecer taxas mais previsíveis que são governadas diretamente pelo Avidal. Então, essa é uma grande vantagem para os usuários. E para a organização autônoma descentralizada real, a razão pela qual o Go é interessante é que 100 milhões de Go realmente rendem a mesma quantidade de receita para o Aave, a organização autônoma descentralizada, como 1 bilhão de USDC será cunhado. Então, isso é porque Go não tem LPs quando é cunhado diretamente no protocolo Aave. E essa é a razão pela qual é tão importante para a comunidade Ava, porque eles podem obter 10 vezes mais receita e então redistribuir essa receita em outro produto chamado ASCO, que é um produto de poupança pura, sem redução e sem tempo de espera, que você pode entrar e sair a qualquer momento. Então, sim, essa é mais ou menos a ideia. E Go está disponível nas principais redes Ethereum Base Arbitrum, e agora também se expandindo para Avalanche. Então, você também está agora construindo a iniciativa horizontal Aave Loves. Então, essa iniciativa visa preencher a lacuna entre o DeFi, o financiamento descentralizado, e o Trade 5, negociação e finanças,
Permitimos que instituições qualificadas usem ativos tokenizados como tesourarias e garantias para emprestar stablecoins. Isso é equivalente a construir um sistema bancário descentralizado, onde várias instituições podem usar o back-end para criar diferentes produtos e soluções. É uma maneira de olhar para o crescimento do DeFi, criando muitas possibilidades de garantia. Então, como você vê o Horizont Labs, o Horizont Java Labs, vou soletrar corretamente, o crescimento e vamos levar isso para o ecossistema financeiro mais amplo. E, No caso, se possível, gostaria que você abordasse alguns estudos de caso, né? Acho que às vezes discutimos esses assuntos e eu gostaria de falar sobre eles. sim, não, Horizon é um exemplo incrível porque a maioria dos ativos em DeFi deles, seus ativos criptonativos básicos, então você tem Ethereum, você tem Bitcoin, que vemos muita garantia e outros produtos, mas ideia e sua permissão. A ideia do mercado Horizon é realmente usar ativos de permissão, que são títulos mais tradicionais, como garantia e ser capaz de emprestar stablecoins contra eles. Então, é assim que o mercado Horizon está em alta. E a ideia é que sabemos que o DeFi atingiu seu ajuste de mercado de produto, mas ao mesmo tempo vemos muitos desses ativos tradicionais chegando na blockchain. Bons exemplos foram basicamente o fundo Beetle da BlackRock, que já cresceu para mais de 3 bilhões, mas esses são ativos autorizados, então queremos basicamente usar a mesma tecnologia de uma maneira agnóstica e aplicar isso aos ativos tradicionais. Então a Horizon começa com, obviamente, os ativos que já existem na cadeia, que são fundos de mercado monetário, que são títulos tokenizados, mas ao longo do tempo podemos subir a curva de risco e introduzir créditos, fundos, organização de crédito, ações, ETFs e assim por diante. Então, há muito que pode ser feito lá e é por isso que é uma iniciativa tão boa, porque também introduz um caso de uso realmente bom para instituições que estão emitindo esses ativos e também usuários que estão comprando esses ativos e querem emprestar contra. E o exemplo típico é que, se você tem títulos do Tesouro, você pode usá-los como garantia, mas algo como Aave funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também no fim de semana você pode emprestar e devolver a qualquer momento, é muito programático. Então, é apenas uma maneira melhor de gerenciar seu portfólio diretamente na blockchain, de uma maneira segura. Então, Dos estudos de caso que acho que você tem, porque é claro que isso inclui uma enorme quantidade de conformidade, uma enorme quantidade de organizações institucionais, eu não sei o que você pode compartilhar, mas eu gostaria de ver, por exemplo, como você tem títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América tokenizados que ultrapassaram 4 bilhões de dólares. Se você tocar em alguns desses números, o que é muito impressionante. Então, há verticais específicas que você está procurando, porque é claro que estamos falando no final do dia como substituir uma grande parte do sistema financeiro ou realmente inovar os sistemas financeiros e fazer a ponte entre ativos convencionais e descentralizados. Então, como você vê essa transição, né, especialmente nos estudos de caso, e acho que algumas das coisas você quer trazer apenas para que nosso público entenda um pouco mais sobre isso, e eu também estou interessado em aprender como vocês estão construindo a engenharia e o ecossistema em torno disso. sim, acho que os ativos tradicionais serão principalmente no início, fundos do tesouro e mercados monetários, mas também vejo ETFs sendo tokenizados e fornecendo também melhor flexibilidade para os usuários, mas também o capital privado e a infraestrutura são um ótimo exemplo. Então, sabe, não é como se houvesse ótimas empresas construindo o futuro. Sabe, você tem Stripe, tem SpaceX, Neuralink, OpenAI e, sabe, muito poucas pessoas têm acesso a essas empresas para investir, mas a tokenização poderia realmente permitir um melhor acesso e criar mais liquidez para esses tipos de produtos. Então, isso é algo realmente interessante. Então, em qualquer lugar onde você cria acesso adicional para os usuários, que eles podem acessar
oportunidades financeiras que não estavam disponíveis para eles antes, isso é uma grande coisa. É por isso que eu acho que as stablecoins estão decolando em lugares como, por exemplo, Argentina, em toda a África, Oriente Médio, Ásia e, na verdade, na Índia também, porque oferece uma maneira muito direta de acessar o dólar e o DeFi fornece o acesso ao rendimento do dólar também. E RWAs é uma maneira de criar e escalar o espaço e criar mais demanda de empréstimo, porque há novos tipos de garantias que estão chegando na cadeia do mundo tradicional. Então é isso que eu vejo como muito interessante e para onde as coisas vão se encaminhar com RWAs e o mercado Horizon. Então, um dos maiores desafios que vemos quando olhamos para o DeFi é a escalabilidade e a regulamentação. Então, você tem feito um trabalho massivo e também é advogado, então tem todo o conhecimento de fundo desta área. Então, eu sei que, no momento, temos os Estados Unidos da América agora sendo muito mais abertos ao DeFi, bem, pelo menos para a blockchain e cripto, mas ainda há muito trabalho em torno de como os governos ao redor do mundo se organizam. Acho que parte disso é por falta de educação e há muitas contradições também em torno do sistema. Então, a partir de sua experiência construindo Aave, e também estamos falando sobre a maior plataforma de DeFi do mundo, mas também estamos falando sobre uma quantidade substancial de transações financeiras. Qual tem sido o seu trabalho em relação ao trabalho regular e a colocação de uma plataforma que, de certa forma, preenche os requisitos e também que faz as pessoas se sentirem confortáveis em relação à segurança e como abordar a tecnologia e também a execução? Eu acredito que você nunca deve basicamente regular a tecnologia, você pode regular os serviços em torno da tecnologia, se houver uma necessidade realmente específica, então a regulamentação para isso nunca funciona e normalmente cria atrito e limita a inovação. Mas eu acredito que onde a regulamentação é útil é para aquelas empresas que estão fornecendo serviços financeiros e querem usar a tecnologia. Na maioria dos casos, eles já são regulamentados, então os emissores de ativos que estão emitindo fundos tokenizados, por exemplo, já são regulamentados como gestores de ativos e assim por diante. Então, muita dessa regulamentação já existe, mas também os contratos inteligentes podem remover muitos desses riscos porque você remove o ponto central de falhas nos intermediários e pode codificar os contratos inteligentes de uma maneira que mitiga muitos dos riscos que o financiamento tradicional realmente possui. Então, é uma abordagem completamente nova para o financeiro, serviços ou o ecossistema financeiro, porque muitos dos problemas que a antiga regulamentação estava correndo para evitar alguns desses desafios, por exemplo, problemas com custódios, má gestão de fundos, falta de transparência. E a blockchain realmente oferece muitas soluções, porque você não tem o elemento de custódia, você pode autoguardar os fundos, também pode ter total transparência para que possa contabilizar cada transação e todo o estado sistêmico a cada segundo, não apenas em relatórios trimestrais ou anuais. E tudo é rastreável, o que é algo que as pessoas não sabem. Mas uma vez que você começa a transacionar na cadeia, cada transação pode ser rastreada. Então, obviamente, isso cria desafios do ponto de vista da privacidade, o que é algo que muitas pessoas estão trabalhando para resolver a privacidade da blockchain. Mas você tem esse padrão aberto para mercados abertos, que é realmente importante. E o acesso sem permissão garante que todos tenham acesso e sejam tratados de maneira justa quando transacionam. Então, a própria tecnologia resolve muitos desses problemas herdados. E então, se você está construindo um negócio de serviços financeiros usando essa nova tecnologia, você provavelmente já está de alguma forma regulamentado. Isso é a coisa mais importante, sim, levamos isso adiante. Então, parte do seu trabalho tem sido fazer uma ponte entre a construção deste sistema financeiro descentralizado, mas também sistemas sociais
Então, no momento, um dos ecossistemas de crescimento mais rápido é todas as áreas de sistemas financeiros relacionados com sistemas de jogos sociais e gamificação integrada, especialmente com sistemas de inteligência artificial, mas também com os sistemas de recompensa. Então, a partir deste trabalho que temos feito entre os sistemas financeiros e sociais centralizados, acho que pelo menos na minha visão, há uma grande divisão entre como cerca de 4,5 pessoas jogam jogos diariamente. Mas, ao mesmo tempo, né, quando você olha para a maioria dos nossos sistemas financeiros centrais, eles ainda são muito pobres para apoiar empreendedores, para apoiar a inclusão financeira. E então, a outra parte, que é o tipo de alfabetização financeira. Então, a partir do seu trabalho na construção desses sistemas financeiros descentralizados, que é um fantástico trabalho de engenharia tecnológica, bem como benchmarks financeiros e os sistemas sociais. Acho que essa é a divisão que existe, né? Como você vê essa divisão sendo eliminada e trazendo isso, especialmente para impactar a inclusão financeira, a alfabetização financeira. E também, estou falando até para, eu te dou o exemplo eu mesmo. Então, como empreendedor, ele cometi todos os erros e, na verdade, criei o banco no passado e trabalhei em banco de investimento. Então há muitas camadas e você se perde nas camadas. E especialmente os sistemas ainda não se comunicam entre si porque temos demais barreiras. Então eu gostaria apenas de ver e parte do seu sucesso, como você está quebrando essas barreiras e levando adiante, especialmente entre sistemas financeiros e sistemas sociais. Não, definitivamente há uma conexão, quer dizer, você sabe, há muito capital financeiro no mundo, mas cada pessoa tem capital social, independentemente de sua posição financeira. E à medida que as pessoas crescem, você sabe, elas modificam esse capital social que possuem, e isso pode ser as conexões que fazemos offline ou online, as audiências que criamos, por exemplo, como este podcast. Você tem uma conectividade com o seu público, esse é o seu capital social, e também acho que a identidade também é importante, você deve ser capaz de possuir sua identidade e seu público, e não deveria ser um número em um banco de dados, em algum lugar, você sabe, que pode realmente parar de existir a qualquer momento, e você perderia seus seguidores e sua identidade e tudo que você criou, por exemplo. Então, e a descoberta é realmente importante, descobrindo quais são as melhores oportunidades financeiras e o que pode ser confiável, né? Então, redes de confiança, e isso pode ser feito com prova social. Então, se todo mundo está confiando em algo, pode haver um forte sinal de que isso pode ser útil, por exemplo. Então, é por isso que é tão importante, não apenas por si só, como descentralizar o tipo de aplicações sociais e redes que estamos usando todos os dias, mas também como elas podem ajudar, sabe, casos de uso financeiro. E eu acho que o DeFi é a melhor coisa que já aconteceu para a inclusão financeira, porque cria um ambiente sem fronteiras para a formação e distribuição de capital, e o aspecto social disso é ótimo, porque também estabelece a reputação de diferentes participantes ao redor do mundo. Ainda não tivemos digital criar, digamos, sistemas de crédito ou pontuação de crédito e finanças digitais para décadas agora, mas ainda não temos uma pontuação de crédito sem fronteiras. Sempre que você se muda para outro país, você começa do zero. Então, isso apenas mostra os principais problemas atuais. Sim, e essa é uma das minhas obsessões, é que podemos realmente trazer isso para diferentes pessoas, porque, por exemplo, eu tenho trabalhado em diferentes continentes e a divisão é bastante, eu diria que é muito confusa para diferentes pessoas, e isso também cria uma fragmentação dos sistemas que então não capacita suficientemente as organizações para escalar, e também muita dessa fragmentação apenas cria muita falta de transparência e muitos problemas.
Mas bem, voltando para você tocar na inteligência artificial no início, e você é uma das empresas mais avançadas nesta área. Então, como você vê todas as diferentes coisas, porque no momento temos blockchain se tornando mais maduro, mas ainda não diria que, se você olhar para a inteligência artificial, conseguir obter muito mais ferramentas que se tornaram uma interface de usuário muito melhor para um público global. E, finalmente, falando sobre já trilhões de dólares de negócios, enquanto blockchain ainda está em um híbrido entre mainstream, não mainstream, e muitas partes fragmentadas diferentes. Então, como um dos líderes na indústria, como você vê agora, a ponte entre inteligência artificial e blockchain e finanças descentralizadas especiais. Sim, eu acho que o que era importante é meio que estabelecer um forte entendimento do que é o DeFi e por que é seguro, e então, com o tempo, cria mais confiança e apelo. E o DeFi será o lugar onde teremos as melhores oportunidades financeiras. E essas estarão disponíveis para todos. Então, fornecerá o melhor competitivo ofertas, e eu acho que é assim que cresce, e ROAS trará mais valor para o DeFi e moedas estáveis. Permitir o acesso ao DeFi, consumir o capital, consumir as oportunidades de rendimento, e eu acho que tem muito a ver com a experiência, tornando-a o mais simples possível para os usuários comuns, e a educação desempenha um papel realmente importante nisso, porque sabemos que temos que focar na educação. Então, essa parte é algo onde muito foco tem que ir, mas não devemos esperar que os usuários, você sabe, criem uma carteira escrevendo palavras-chave e meio que não sabendo o que fazer. Temos que tornar super fácil para os usuários. Sim, essa parte é para mim o ponto-chave e a usabilidade UX aplicada com um produto simples. Então, e isso me traz a minha última pergunta. Então, como alguém que tem experiência e constrói desafio e todos os conceitos, ainda há muitas barreiras para torná-lo maior, mas você já alcançou um estado que eu diria que é mainstream de muitas maneiras, mas ainda está crescendo e muitas capacidades. Então, a partir do estado atual de inovação, e vocês estão fazendo muitas coisas, tocamos em algumas delas, como ir e assim por diante. Qual você vê o papel do desafio em fazer a ponte entre os sistemas centralizados e os sistemas descentralizados, especialmente entre as instituições financeiras gerais e os governos, e também o que eu diria que é o paralelo de rápido crescimento. Eu diria que o ecossistema tecnológico que está se tornando um sistema paralelo aos sistemas de ecossistema do mundo. Eu não sei se você entende a pergunta, mas é uma bastante complexa. Não, eu acho que o DeFi será a espinha dorsal de todas as finanças e tocaremos em diferentes tipos de oportunidades. Então, hoje, muito do DeFi é ativos cripto, mas eu acho que, basicamente, em alguns anos, as stablecoins superarão os ativos nativos de cripto, como Ethereum e Bitcoin, em termos de sua capitalização, e então os ativos do mundo real superarão este segmento, ambos. Então também veremos coisas como infraestrutura sendo tokenizada e então usada como garantia no AVE para estender crédito e financiar mais desses tipos de oportunidades, especialmente energia verde. Sou um grande crente. Nisso, então, em algum momento de 5 a 10 anos a partir de agora, o DeFi afetará a vida de todas as pessoas no planeta. Sou totalmente a favor disso. Uma das coisas que quero revisar apenas como uma nota. No momento, então, em muitos dos sistemas de DeFi, o desafio também tem sido detectar anomalias e sinalizar atividades suspeitas e também ajudar na jornada do usuário. Agentes de inteligência artificial estão sendo introduzidos e podem remodelar a infraestrutura DeFi, além de apoiar a jornada do usuário em termos de sua implementação. Então, você está trabalhando nesse nível, trazendo algo disso para a gestão de riscos e protocolos de segurança? Eu sei que você está muito focado em aprimorar a governança. Sim, não, eu acho que diria que rastrear transações, atores ruins, é muito fácil neste ponto, porque cada transação na cadeia é rastreável.
existe esse equívoco comum de que muitos bitcoins são lavagem de dinheiro, mas na verdade não é nem 1%, é uma fração. É como 0,15 a 0,15% ou algo assim. E é atividade ilícita, então isso é notícia velha. E você sabe que temos ETFs de Bitcoin, você sabe que temos os maiores gestores de fundos comprando Bitcoin e Ethereum e assim por diante. Então, essa parte realmente não é mais um problema. Eu acho que muito tem a ver com a experiência do usuário e garantir a segurança da carteira é o desafio. E também a engenharia social é também. Então, eu acho que a engenharia social é algo que é desafiador não apenas para, digamos, D5, mas também para o setor financeiro tradicional. Você pode criar o sistema mais seguro do planeta, mas se você entrar na mente de alguém e conseguir fazer algo prejudicial, essa é a parte mais difícil para navegar e para agentes de inteligência artificial. Eu acho que o blockchain é o melhor substrato para inteligência artificial, especialmente para transações financeiras e também para transações sociais de identidade, por exemplo, para essa mídia social de interesse, porque você sabe, com inteligência artificial, o blockchain fornece basicamente trilhos financeiros, seja para alocação de capital, gerenciamento de risco ou algum outro tipo de avaliação de dados. Então, eu sou um grande crente em agentes de inteligência artificial, em definição e em diferentes casos de uso de blockchain. Fantástico, né? E acho que vai ajudar muito na inovação, né? Especialmente se você colocar as inteligências artificiais se tornando também um concierge para muitas das jornadas do usuário que às vezes a web limita. Então, você é um dos investidores e mentores mais ativos no espaço de dispositivos e blockchain financeiro, né? Você pode compartilhar algumas percepções de como avaliamos projetos e também apoiamos as equipes, mas também alguns casos que você acha que estão vindo do seu ecossistema ou de outros ecossistemas que deveríamos estar olhando e também fazendo parte do outro ecossistema de rápido crescimento. Sim, eu acho que o interessante é que estamos, obviamente, construindo o outro V4, que permite criar nossos próprios tipos de configurações de empréstimo e inovação. Então, ver equipes realmente trabalhando no uso do AVA como uma fonte de liquidez e empréstimo para diferentes tipos de casos de uso. E isso é realmente interessante. Nós vimos empréstimos subcolateralizados, sistemas de crédito sendo construídos. Esses são realmente interessantes e também melhores maneiras de interagir com as finanças descentralizadas, melhor gestão de riscos. Então, essas coisas são super interessantes para mim, como uma espécie de pessoa que está envolvida no DeFi, também como um investidor, olhando para esses diferentes tipos de produtos também. Você pode destacar alguma startup ou projeto que esteja complementando o seu ecossistema? Especificamente, eu acho. Uma coisa sobre o ecossistema é que muitas dessas coisas que são construídas no Aave aparecem em qualquer lugar porque é um ambiente muito sem permissões. Então, não especificamente um em particular, mas eu gosto disso. Gosto das ideias onde você não está apenas construindo agregadores de rendimento em tudo, mas também maneiras de descobrir como usar o lado do empréstimo, porque há muita liquidez lá. Então, esses tipos de casos de uso são super interessantes e também projetos real world assets que estão usando AVE. Isso é o que eu também estou interessado. Então eu sei que você precisa ir. Então eu tenho uma pergunta que é sobre a sua visão de longo prazo para o futuro das finanças descentralizadas. Então eu concordo com você que isso vai se tornar muito maior e até é irônico que até as projeções da Mastercard são de 11 trilhões de dólares. Então eu acredito que toda a economia vai migrar para esses sistemas, mas é uma jornada para isso. Então, como você vê essa visão de curto e longo prazo? No final das contas, o longo prazo começa agora e nós juntamos tudo. Você tem feito isso, mas gostaria de ver como está acelerando o processo. Acredito que os RWAs de curto prazo serão um aspecto de grande crescimento, com mais ativos tradicionais migrando para a blockchain.
e a longo prazo veremos ativos que, tipo, não poderiam ser necessariamente financiados, porque alguns outros problemas no financiamento tradicional poderiam ser tokenizados, usados como garantia no AVE. Isso é realmente interessante no horizonte a longo prazo. Então, eu realmente acredito que o DeFi será de trilhões e trilhões de valor no futuro. Você sabe, é só uma questão de tempo até chegarmos lá. Ok, então a última coisa eu acho um pouco sintético, né? Então, me dê uma última pergunta. Então, educação. Você toca na educação. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, e eu tenho uma mistura de profissionais e pessoas de tecnologia, mas também muitos jovens e especialmente muitas pessoas universitárias. Então, para as pessoas que estão tentando se envolver e entrar no outro ecossistema, e também, eventualmente, para entrar em suas fantásticas também possibilidades de crescimento em uma carreira, mas também aprendendo, como você disse, em termos de negociação, investimentos e diferentes partes. Que conselho você daria a eles sobre o uso da plataforma e como aprender a ganhar a vida com isso? Eu acho que ler muita documentação é a melhor maneira de fazer isso. Então, no Aave temos uma documentação realmente abrangente em docs.aave.com. Esse é um ótimo ponto de partida. Eu também recomendo ler o artigo amarelo do Ethereum. Isso dá uma boa perspectiva também, e apenas ter uma boa curiosidade e aprender muito. Há muita informação para digerir, mas o espaço precisa de nova energia e novos inovadores. Então, é definitivamente acolhedor. Ok. Muito obrigado. Então, eu sei que você tem que ir. Então, é uma honra ter você aqui. Há muitas mais perguntas, mas provavelmente vou adiantá-las. Então, enviaremos um acompanhamento com todas as notas sobre a sua comunidade. Suas partes fantásticas. Há muitos benefícios do poder para as pessoas que nos ouvem. O sistema de AVE, há muitas oportunidades de participação. Há muitos recursos educacionais que vocês fornecem, mas muitas dessas coisas trata-se de como você leva isso adiante e, como você disse, leia os documentos e siga em frente. Com a integração disso e como eu gostaria que as pessoas nos ouvissem enquanto estamos aqui. Uma das coisas que tenho me descoberto como professor em escolas de negócios e eu ensinei em Copenhague e na Índia, dando muitas palestras como convidado. Muitos dos alunos, se são estudantes de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, entendem, alguns deles, se são estudantes de humanidades, não entendem, então estou tentando garantir que isso chegue a grande parte do público, mas especialmente no que vocês estão fazendo, eu sugeriria que a B é uma das coisas mais fascinantes. Ecossistemas financeiros no planeta precisam ser mais destacados. Obrigado e parabéns pelo incrível trabalho e por impulsionar esta comunidade global e inovação. Muito obrigado e obrigado por me receber aqui e espero voltar em breve novamente. Sim, muito obrigado. Muito obrigado.